sacrifícios pessoais que cada um vai fazendo. Não são as regras alimentares implementadas. Não foram as bulas papais. Não foi nenhuma ou uma outra coisa que pudesse se implementar. Nem a oração de um pastor, sacerdote nenhum, nos dava acesso a Deus. Nós não éramos justificados pela nossa moralidade e não somos justificados por isso. Então o princípio do sola fide nos traz essa ideia. Glória a Deus, nos traz essa ideia. E os reformadores falaram ou disseram com tanta ênfase esse princípio, porque é um princípio muito, mas muito importante. É muito importante. Então, o que é realmente fé? A definição que nós temos sobre fé, do ponto de vista humano, é uma definição que percebemos mais literal, mais superficial, mais focada naquilo que é a nossa limitação de percepção, o nosso pensamento limitado. Mas do ponto de vista das Escrituras, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, a própria definição de fé é conhecida como confiança na obra salvadora de Cristo. A confiança na obra salvífica de Cristo. Por que a confiança na obra salvadora de Cristo? Porque nós estamos a falar do princípio do sola fide do ponto de vista de salvação. O sola fide não é inclinado aos bens materiais, não é para a satisfação da carne, não é para desejo humano, não é para cumprimento daquilo que nós pretendemos na nossa casa. Bens financeiros, bens materiais, ou um outro desejo humano. Não. Está ligado à nossa alma. Está ligado à nossa salvação. Está ligado realmente à nossa redenção. Amém? Esse é o princípio do sola fide. Por isso que foi um dos pilares principais da reforma protestante. Foi-se. Foi-se. Então, essa é a ideia. Se a gente ler em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o próprio Romanos que nós abrimos, ele diz que a justiça de Deus se descobre de fé em fé. Amém? Então, é isso que a gente consegue perceber. Então, eu posso ter fé em algum princípio, em alguma cura, em algum bem material, em algum milagre. Conforme podemos ver em Mateus 15, 28. Eu também posso ter fé em uma outra coisa que pode acontecer. Como, por exemplo, orando, eu posso acreditar que aquilo que eu tiver a pedir me será dado. Conforme vemos em Mateus 21, versículo 22. Mas a fé que nós estamos aqui a nos referir é uma fé ligada à redenção da alma, é uma fé ligada à salvação, é uma fé ligada à justificação. Amém? É uma fé ligada à justificação. É uma fé para a salvação. Então, o princípio que os reformadores trouxeram está focado nisso. Fé para a salvação. Vamos confirmar isso em João, capítulo 3. O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3.
Olha o que ele nos traz. João 3, versículo conhecido, versículo 18. João 3,18 diz assim: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós estamos aqui a falar de um sola fide ligado ao princípio da salvação, ligado ao princípio da redenção, ligado ao princípio da justificação. Amém? É isso. É nisso que eles se focalizaram. Quando Lutero percebeu isso, ele temeu. Quando Lutero deu conta disso, ele temeu, ele percebeu. Dali a tanta força, a tanta ousadia da publicação das 95 teses. E no lugar onde Lutero publicou isso, era um lugar público, era um espaço universitário, era um espaço onde todos os jornais das cidades eram publicados, notícias importantes eram colocadas, para que todo o povo percebesse. E a graça de Deus com ele. Então, todos os outros, Calvino, Zwingli, tantos outros que vieram, eles se fundamentaram nesse princípio do sola fide. É um princípio importante. Então nós lemos aqui. Nós conseguimos perceber isso. Mesmo se formos em João 17, versículo 20, ele diz assim, João 17, 20 diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Estamos a falar de fé. Não rogo somente por estes presentes agora, mas por aqueles que futuramente crerão em mim, ó Pai. Crerão em mim. Glória a Deus. Eles acreditarão em mim. Então estamos a falar de uma fé que salva. De uma fé que transforma. Porque se essa fé não transformasse, se essa fé não salvasse, a gente estaria completamente perdido. Completamente perdido. Então, tudo que nós tivermos a fazer aqui é em vão. Tudo que nós tivermos a fazer aqui é em vão. Então, o princípio do sola fide, ele nos ensina que não é a nossa elegância exterior, não é a nossa beleza externa, não é a nossa bondade humana. Não é isso que faz com que sejamos justificados. Não. Não é isso. Então,